lá, galera, dando sequência aqui ao nosso curso Novo CPC e o Processo do Trabalho. Vamos falar de mais alguns temas, vamos falar de distribuição dinâmica do ônus da prova, de reconsideração em recurso ordinário, vamos também tratar da fundamentação das decisões e remessa necessária. Vamos aqui tratar desses temas. Se a gente não conseguir tratar num vídeo só, a gente desmembra e faz dois sem problema nenhum. Mas começando aqui com distribuição dinâmica do ônus da prova. Um tema que está no artigo 373 do novo CPC. Então, o artigo 373 do novo CPC trata da distribuição dinâmica do ônus da prova nos parágrafos 1º e 2º. Olha o que acontece, galera. Esse 373, vamos fazer uma referência aqui ao CPC antigo. Esse 373 do novo CPC, ele quase que equivale ao 333 do CPC de 73. O artigo 333 do CPC de 73 falava do ônus da prova. E aí, desde aquela época, você já vem estudando que cabe ao autor provar os fatos constitutivos, cabe ao réu provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos. Então, dentro de processo civil, dentro de processo do trabalho, você sempre teve essa visão. E aí você guardou que a regra era sempre essa, que o autor prova fato constitutivo, o réu prova fato extintivo, modificativo e impeditivo. Sempre isso sem modificação. Excepcionalmente haveria ali a inversão do ônus da prova, mas como uma regra geral, você sempre tinha aquela disposição. Galera, isso daqui nós chamamos de teoria de distribuição estática do ônus da prova. Por que a distribuição estática do ônus da prova? Porque essa regra não modificava, ela não era modificada. Vamos analisar 10 processos aqui. Nos 10 processos, qual era a ideia? Ônus da prova, autor constitutivo, réu, fato extintivo, modificativo e impeditivo. Pronto, sempre assim, sem modificação, uma regra rígida, estática. Essa distribuição estática do ônus da prova, que nós tínhamos no 333 do CPC antigo, também consta no 373 do novo CPC. Ou seja, o 373 do novo CPC também traz essa distribuição estática. Se você ler o dispositivo, você vai ver que ele começa, inclusive, com a regra estática. Começa com a mesma ideia. Autor, fatos constitutivos. Réu, extintivos, modificativos e impeditivos. Continua da mesma forma. Só que aí vem o que nos interessa. Aí vem a novidade. Aí vem os parágrafos 1º e 2º, trazendo a distribuição dinâmica do ônus da prova. Aí entra o que nos interessa, que é a novidade. E percebam o seguinte, o 373 ele tem os parágrafos 1º, 2º, 3º e seguintes. O que nos interessa aqui é até o parágrafo 2º. A Instrução Normativa 39 de 2006 diz que não aplicamos o parágrafo 3º, não aplicamos o parágrafo 4º, e já vamos entender o porquê. Aplicamos aqui aquela primeira parte que trata da teoria estática, da distribuição estática, e aplicamos os parágrafos 1º e 2º da dinâmica. Mas o que é a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova? É a possibilidade que nós temos, no caso concreto, de modificar, de inverter aquelas regras. É a possibilidade, no caso concreto, de nós modificarmos, invertermos aquela distribuição. Ou seja, pode ser que num determinado processo, quem tenha que provar o fato constitutivo do autor seja o réu. Pode ser que em algum determinado processo, o fato impeditivo, em vez de ser demonstrado pelo réu, seja demonstrado pelo autor. Eu posso modificar, eu posso dinamizar essas regras. Mas por que eu modificaria, por que eu dinamizaria essas regras aqui? Se você der uma lida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 373, você vai perceber o seguinte: às vezes eu tenho um fato constitutivo
que é muito facilmente provado pelo réu, porque os documentos estão com o réu. Então, eu tenho um fato constitutivo que originariamente seria provado pelo autor. Mas os documentos relacionados a esse fato constitutivo estão com o réu. Então, nada mais natural do que impor ao réu que traga esses documentos que prove o fato, que demonstre ali na visão dele que o fato não é verídico. Então, essa maior facilidade da produção da prova por uma parte ou pela outra é que vai determinar que o juiz dinamize e modifique. Só que é claro, nós temos alguns pontos aqui que devem ser respeitados. Então, eu realizo aqui essa distribuição dinâmica para atender, para termos aqui uma maior facilidade na produção da prova, para atendermos um princípio chamado princípio da aptidão para a prova. Então, eu atendo o princípio da aptidão para a prova. Eu facilito a produção da prova. Quem tem maior facilidade, quem tem maior aptidão para produzir a prova X é o autor, então o autor prova. É o réu, então o réu traz a prova relacionada àquele fato. Ok, pessoal? Só que aí quais são os requisitos que nós temos que respeitar aqui, até mesmo para não pegar nenhuma parte de surpresa, até mesmo para não ferir contraditório e ampla defesa. Primeiro, o juiz ele tem que deixar bem claro aqui por que está dinamizando, por que está invertendo. Ele tem que deixar bem claro qual é o fato que tem que ser provado pelo autor, qual é o fato que tem que ser provado pelo réu. Não pode ser nada na base da surpresa, não. É por isso que no entendimento da doutrina eu tenho que ter decisão fundamentada. Eu tenho que ter decisão fundamentada, aplicando os parágrafos 1º e 2º, dinamizando essa distribuição. Não é simplesmente o juiz falar que o fato X vai ser provado pelo réu. Não. Por que o réu, no entendimento dele, tem melhores condições de provar esse fato? Fundamente. Daqui a pouquinho nós vamos falar de fundamentação das decisões e nós vamos ver que o CPC é cruel nessa parte de fundamentação. Tem que fundamentar tintim por tintim, tem que ser o mais específico e explícito possível. Então, para dinamizar decisão fundamentada, ponto. Essa decisão fundamentada tem que ser proferida quando? Olha aqui, antes do início da instrução. Como é que eu vou produzir a prova na fase instrutória se não sei que prova tenho que produzir, se eu não sei se houve distribuição dinâmica ou não? Como é que eu vou me comportar se eu não tenho uma decisão clara, fundamentada, dizendo que eu tenho que provar A, B ou C? Imagina que o fato A tem que ser provado por Bruno, é um fato constitutivo, mas eu, réu, que tenho que levar essa prova ao processo. Se eu não tenho uma decisão fundamentada antes do início da instrução, provavelmente eu não vou nem ligar, nem vou pensar em levar essa prova. É um fato constitutivo e isso o autor vai provar. Aí daqui a pouco vem o juiz e fala, Bruno, você não provou. Eu vou ficar o quê? Surpreso. E essa surpresa não combina com o contraditório, não combina com ampla defesa. Eu não posso ter esse efeito surpresa. Eu tenho que saber como é que eu vou me comportar ao longo do processo, ao longo da fase instrutória. Eu tenho que saber o que eu tenho que provar, o que eu não preciso provar. Por isso, decisão fundamentada antes do início da instrução, para a gente já deixar claro para as partes como é que elas irão se comportar durante o processo, ok? E essa distribuição dinâmica pode ocorrer de ofício ou a requerimento das partes. Então, pode ocorrer de ofício ou a requerimento das partes. Por que a instrução normativa diz que nós não vamos aplicar o restante do dispositivo, os parágrafos 3º, 4º, por que eles não seriam aplicáveis? Porque neles eu tenho a modificação dessas regras sobre distribuição do ônus da prova por convenção das partes.
e isso o TST diz que não combina com o processo do trabalho na ideia dele. Então vejam, uma coisa é o juiz dinamizar a distribuição do ônus da prova. Outra coisa é nós modificarmos as regras sobre distribuição do ônus da prova por convenção das partes. No entendimento do TST não cabe essa distribuição, essa modificação por convenção das partes. Por quê? Geralmente essa convenção das partes ela tende a atender o anseio do empregador, parte mais forte. Então, essa convenção pode atrapalhar, dificultar a prova de um determinado autor, que vai ser sempre considerado hipossuficiente. Então, convenção para distribuição não combina com o processo do trabalho. Dinamização feita pelo juiz, aí sim cabe tranquilamente, ok? Vamos tomar cuidado com essa diferença. Depois, na sequência, nós chegamos a juízo de retratação no recurso ordinário. Nós temos aqui o artigo 485, parágrafo 7º. Então, juízo de retratação no recurso ordinário. Olha o que acontece aqui, galera. Como que era no CPC, eu até coloquei aqui no CPC de 73, o artigo 463, como era, como ficou. Vamos lá. Nesse artigo 463 do CPC antigo de 73, nós tínhamos a seguinte regra. O juiz, ao proferir a sentença e sendo ela publicada, ele extingue o ofício jurisdicional dele. Então, quando o juiz publica uma sentença, ele extingue o ofício jurisdicional, ou seja, ele termina a atuação dele em primeiro grau. Ele não pode modificar a decisão, regra geral. Por mais errada que a decisão esteja, ele não podia alterá-la. Só que o CPC anterior previa em duas situações excepcionais a possibilidade do juiz modificar a sentença após publicada, se houvesse interposição de recurso. Só duas situações. Vamos lembrar essas hipóteses. Então, no anterior, no CPC de 73, o juiz, em duas situações, podia alterar a sentença que ele proferiu, se houvesse a interposição de recurso. Quais eram essas situações no CPC de 73? Quando a sentença determinasse o indeferimento da petição inicial. Então, quando a sentença extinguisse o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, a parte podia recorrer e o juiz reconsiderar a sua decisão. A segunda hipótese é quando eu tinha um julgamento de improcedência liminar. Quando eu tinha um julgamento de improcedência liminar, a parte podia recorrer e o juiz, entendendo que errou, podia modificar a sua decisão, podia se retratar, podia reconsiderá-la. Então, o juiz no CPC de 73 só podia reconsiderar a decisão nas duas hipóteses. Quando fosse uma sentença de indeferimento da petição inicial ou quando fosse uma sentença que julgasse improcedente liminarmente, prima facie, aquela situação. Então, ele poderia reconsiderar a decisão caso a parte fizesse a interposição do recurso. Agora, galera, ficou mais amplo. Agora, o artigo 485, parágrafo 7º do CPC novo, diz que o juiz pode reconsiderar a sua sentença quando for interposto o recurso em qualquer hipótese de extinção sem resolução do mérito. Então, sempre que a sentença for extinta, for de extinção sem resolução do mérito, sempre que a sentença for terminativa, sempre que ela extinguir o processo sem resolução do mérito, e a parte interpuser o recurso, o juiz pode se retratar, pode reconsiderar. Então, agora, nós temos aqui, como eu disse, em qualquer hipótese de extinção sem resolução do mérito, caberá a retratação no recurso ordinário. Então, vem o juiz aqui, profere uma sentença.
Aí eu verifico que houve a extinção sem resolução do mérito. No prazo do recurso, eu vou lá e interponho um recurso ordinário, um RO. O juiz, recebendo esse RO, lendo o RO, vai poder realizar a retratação, vai poder exercer o juízo de retratação. Está lá o juiz que recebe o recurso para fazer a admissibilidade, está ele lendo lá o recurso e fala, ih, rapaz, o Bruno tem razão, errei. Eu reconheci uma litispendência e extingui o processo sem resolução do mérito, mas não era hipótese de litispendência. Achei que as ações eram iguais, mas não, elas eram parecidas, não eram iguais. O que você, juiz do trabalho, vai fazer ao entender que errou? Você vai reconsiderar a sua sentença, vai tornar sem efeito a sua sentença e vai determinar o encaminhamento do processo normalmente. Então, 485, parágrafo 7º do novo CPC. Posso reconsiderar em todas as hipóteses de extinção sem resolução do mérito. Uma grande diferença aqui é o prazo. Por quê? No CPC de 73, o artigo 296 falava que a reconsideração seria feita em 48 horas, que você teria 48 horas para reconsiderar no caso de indeferimento da petição inicial. Agora, galera, todas as hipóteses, 5 dias. No CPC de 73, no antigo, eu tinha 48 horas. Agora, o juiz tem 5 dias para exercer esse juízo de retratação, para voltar atrás, para reconhecer o erro, desconstituir a sua sentença, ok? Toma bastante cuidado, porque há uma tendência da banca cobrar isso daqui. Na sequência, vamos agora para fundamentação da sentença. Um tópico extremamente importante. A doutrina até estava achando, antes da instrução normativa, que nós não teríamos a aplicação do artigo do CPC, que trata da fundamentação, porque, querendo ou não, a gente tem o artigo 832 da CLT, que fala dos requisitos da sentença, mas o TST mandou aplicar. Disse ser aplicável. Então, sobre fundamentação da sentença, o juiz do trabalho, das decisões, em regra. Fundamentação das decisões, o juiz do trabalho vai se atentar ao artigo 489 do CPC, do CPC atual, do CPC de 2015. 489. Vamos lá, ó. O dispositivo ele começa falando o seguinte, e aí nenhuma novidade, que a sentença tem que ter relatório, fundamentação e tem que ter também o dispositivo. Isso nós também temos no artigo 832 da CLT e já tínhamos ali no CPC anterior, continuamos a ter aquelas 3 partes da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo. Isso não é novidade. A grande novidade, que a gente tem que tomar cuidado com as provas, é o parágrafo 1º. A grande novidade está no parágrafo 1º do artigo 489, que diz o seguinte: não se considera fundamentada a decisão que... Isso daqui que é o principal. Não se considera fundamentada. Não é fundamentada a decisão que, parágrafo 1º, você vai ler, reler, gravar, porque ele é importante. Qual é a importância dele? Eu anotei para vocês aqui o seguinte, que o dispositivo busca evitar a fundamentação genérica. E lendo o parágrafo 1º, você vai concordar comigo. De que forma o 489, parágrafo 1º, busca evitar a fundamentação genérica? Vamos lá. Às vezes, a gente pega umas sentenças trabalhistas enxutas, pequenininhas. Não que sentença tem que ser grande, não.
mas pequena demais. Aí você fala, rapaz, esse cara aqui é sintético. Esse juiz, ele é bastante sintético. Aí você vai ver o seguinte, condena ao pagamento de horas extras nos termos da súmula tal. Julgo improcedente nos termos do artigo tal da CLT. Julgo assim nos termos da OJ tal, da súmula tal, ou então julgo improcedente o dano moral, tendo em vista tratar-se de mero dissabor, ponto. Aí você começa a pensar o seguinte, qual é a relação dessa súmula com o julgamento? O juiz não explicou, ele falou simplesmente que ele julgava com base na súmula tal, mas não falou o porquê de julgar com base naquela súmula. Ele falou que não era dano moral porque era mero dissabor. Mas por que isso era um mero dissabor? Eu não acho que seja um mero dissabor. Por que o juiz achou que era um mero dissabor? Ele não explicou. Ou seja, a fundamentação dele foi deficiente, foi genérica. Uma sentença dessa, à luz do CPC de 2015, ela vai ser anulada. Ela vai ser nula por falta de fundamentação. Porque o 93.9 da Constituição diz que decisão judicial tem que ser fundamentada. Vem agora o 489 do CPC e ensina como que tem que ser uma fundamentação. Na verdade, ele diz como não pode ser uma decisão, como ela não pode ser escrita por não ser considerada fundamentada. Aí olha o que eu coloquei aqui para vocês. Não será fundamentada a decisão que apenas indicar ou reproduzir dispositivos legais. Essa história de você simplesmente indicar artigo nos termos do artigo tal, ou transcrever o artigo sem explicar a relação dele com a situação que estava sendo julgada, está com os dias findos, está com dias contados. Ia falar contados, mas esqueci, fugiu a palavra aqui, mas está com os dias findos, contados. Nos termos do artigo tal, não, você vai ter que explicar por que o artigo tal se aplica àquela situação ou não. Também você não vai poder utilizar conceitos jurídicos indeterminados. Tendo em vista a boa-fé objetiva. Tá, o que quer dizer boa-fé objetiva? Por que a boa-fé objetiva se aplica aqui? Por que você acha que a boa-fé objetiva não foi aplicada, não foi respeitada? Por quê? Você não pode mais usar esses conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o porquê. Porque violou a razoabilidade. Por que violou a razoabilidade? Então veja que a ideia é realmente evitar a decisão judicial genérica. Usar aqueles termos que se encaixam em todas as situações. Depois, não é fundamentada a decisão que não enfrenta todos os fundamentos deduzidos no processo. O juiz tem que parar com aquela mania de analisar e enfrentar só o fundamento que interessa a ele. Não! Se a parte levou vários fundamentos, é porque, em tese, entende não dever ser condenado por os vários fundamentos ali de defesa. Então, não é para analisar só os fundamentos que entende necessários, não, tem que analisar todos os fundamentos. Se não analisar, não teremos uma defesa fundamentada. Na sequência, não acabou não. Não é fundamentada a decisão que... Vai dar trabalho, não vai fundamentar? Vai, mas é isso mesmo. Não é fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente ou súmula sem demonstrar relação com o caso concreto. Rapaz, isso daqui vai pegar muita gente. Porque eu não posso simplesmente agora falar nos termos da decisão tal. E aí copiar e colar aquele acórdão, aquela decisão. Porque já tem precedente do TST, aí coloca aquele monte de precedente. Não. Nos termos da súmula tal, nos termos da OJ tal. Não pode. Você vai ter que sempre explicar a relação daquela súmula, daquela OJ, daquele precedente com o caso concreto. Por que você está aplicando aquele precedente a esse caso concreto? Qual é a ideia que estava sendo julgada lá e aquela que está sendo julgada aqui? E, por fim, não será considerada
fundamentada a decisão que deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar o motivo da sua não aplicação. Olha que bacana isso. O juiz ele não pode simplesmente colocar nos termos da súmula tal, mas ele também não pode deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente sem demonstrar o motivo da sua não aplicação. Então imaginemos o seguinte, para ficar isso daqui para ficar bem claro para a gente. Imaginemos o seguinte, eu fui lá pedir horas extras por jornada sobre aviso. Então, estou alegando que houve jornada sobre aviso, extrapolou a jornada normal, quero horas extras. E aí estou fundamentando o meu pedido na súmula 428, inciso 2º, que fala que há horas sobre aviso pela utilização do telefone celular quando você está em regime de plantão ou equivalente. Então, quero as minhas horas sobre aviso, nos termos da súmula 428, inciso 2º do TST, porque eu estava utilizando o celular em regime de plantão ou equivalente. Beleza. O juiz, como não é uma súmula vinculante, o juiz ele pode até deixar de seguir aquela súmula. Pode até deixar de aplicar aquela súmula, mas vai ter que deixar claro naquele caso concreto por que ele não está adotando o entendimento sumulado. Qual é a diferença naquela minha situação concreta que faz com que ele não aplique a súmula? Ou seja, ele vai ter que, voltando aqui, vai ter que demonstrar o motivo da não aplicação. Se ele simplesmente deixar de seguir a súmula, se ele simplesmente deixar de aplicar a súmula sem demonstrar o motivo da não aplicação, a sentença não será fundamentada. Então, tomem cuidado para as provas com esse 489, parágrafo 1º. Há uma tendência das bancas de cobrarem. Não pode ter fundamentação genérica, não pode ali simplesmente mencionar ou transcrever dispositivos de lei, não pode simplesmente colocar súmula, ok? Não pode deixar de seguir súmula sem demonstrar o motivo, não pode utilizar conceitos jurídicos indeterminados, nada disso, ok? E para finalizar esse vídeo, vamos ver o que mudou em relação à remessa necessária. Então, finalizando aqui, vamos ver o que mudou em relação à remessa necessária. A remessa necessária era o 475 do CPC de 73, agora está no 496 do CPC. O que é essa remessa necessária, galera? É uma condição de eficácia das sentenças proferidas contra a fazenda pública. Nós chamamos também de recurso de ofício. Recurso de ofício, remessa necessária. Por que é uma condição de eficácia das sentenças proferidas, comi o S aqui para aumentar a barriga, contra a fazenda pública? Pelo seguinte, decisões, sentenças proferidas contra a fazenda pública, dependendo do valor delas, elas têm que passar por uma análise pelo crivo do tribunal, obrigatoriamente. A sentença que condena a fazenda pública, dependendo do valor da condenação, ela tem que passar obrigatoriamente pelo crivo, pela análise do tribunal para produzir efeitos. Ou seja, se esse processo não passar pelo tribunal, se o tribunal não analisar a sentença para ver se ela está correta, ela não produzirá efeitos. Por isso que é uma condição de eficácia, é uma condição para a produção dos efeitos. Só que aí qual foi a grande diferença, a grande novidade do novo CPC que tem que tomar cuidado? Nós mudamos valores. Nós tínhamos aqui, no artigo 475 do CPC de 73, e nós temos ainda, não houve modificação, vai haver, mas não houve ainda, nós temos a súmula 303 do TST, mencionando um valor que não existe mais. Olha o que acontece.
pelo CPC anterior, eu não teria remessa necessária se a condenação fosse inferior a 60 salários mínimos. Ou seja, se a condenação fosse inferior a 60 salários mínimos, não teria remessa necessária. Ou seja, eu resguardava a remessa necessária apenas para as condenações maiores. O que mudou agora? Esse valor. Esse valor 60 salários mínimos mudou. Então, e mudou muito. Agora, eu não terei remessa necessária, não haverá remessa necessária se a União for condenada a menos de 1.000 salários mínimos. Se a União for condenada a menos de 1.000 salários mínimos, não tem remessa. Para a União só tem remessa se a condenação for de mais de 1.000 salários mínimos. Para estados e municípios que são capitais, não tem remessa necessária se o valor for inferior a 500 salários mínimos. Para os demais municípios, inferior a 100 salários mínimos. Tem que tomar cuidado com essas diferenças aqui. Então, antes era 60 salários mínimos para todo mundo. Agora, para a União, se for inferior a 1.000 salários, não haverá remessa. Estados e municípios que são capitais, inferior a 500 salários mínimos, não tem remessa. Demais municípios, se for inferior a 100 salários mínimos, não haverá remessa necessária. Então, a ideia ela é a mesma, o Instituto da Remessa Necessária não foi modificada. Claro, a União condenada a menos de 1.000 salários mínimos, ela vai poder recorrer da sentença? Claro que sim. Agora, foi condenada a pagar 900 salários mínimos. Podia recorrer e não recorreu. Não recorreu. Vai ter remessa? Não. Já vai transitar em julgado. Foi condenada a União a pagar 1.200 salários mínimos e não recorreu. O que vai acontecer? O juiz vai mandar para o tribunal vai analisar a situação e vai ver se a sentença está correta ou não. Só depois da análise do tribunal é que a sentença vai produzir os efeitos. Ok, meus amigos? Já volto daqui a pouquinho com mais uma aula. Um abraço, tchau, tchau.